Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do 5º episódio da 2ª temporada de Demolidor Renascido. Que episódio sensacional, eu não botei fé. Quando falaram que a cada próximo episódio depois do 4º, o episódio ficaria ainda melhor do que o que já passou, eu não botei fé, cara. Que episódio sensacional, misturando aí muito flashback e, pô, revivendo o melhor da Netflix, cara. Revivendo o melhor das primeiras temporadas, o enquadramento das câmeras, tudo perfeito. Foi um episódio que fez, de fato, a gente agora acreditar que sim, essa série nova de Demolidor Renascido é uma continuação, cara. É uma continuação das primeiras temporadas da Netflix. Esse episódio, cara, dá esse sentimento a mais pra gente, né? Vamos analisar cada detalhe, falar sobre esse episódio, então vamos pro vídeo. Já começamos vendo toda aquela correria dentro do Metro General, aquele hospital que a própria Claire trabalha. O próprio Matt até cita ela nesse episódio como mercenário, falando que ele tem amizades com uma enfermeira, né, que no caso seria a Claire. Mas a correria toda é por conta da Vanessa. O Fisk diz ao próprio Powell que ele quer que ele casse o mercenário Demolidor, mas quer os dois vivos. E ele deixa claro que quer os dois vivos. A gente sabe, né, a gente já imaginava que o Fisk se tornaria essa pessoa ainda mais vingativa do que ele é contra o mercenário Demolidor por tudo que aconteceu com a Vanessa lá no Fogwells no 4º episódio. Ele quer os dois vivos porque ele quer fazer a sua justiça, ele quer matar os dois com a própria mão. Ele não quer que o Bucky, ele não quer que o Power, ele não quer que ninguém mate mercenário Demolidor a não ser que seja ele. E é por isso que ele quer os dois vivos. Vemos então que a Vanessa está viva até certo ponto, né? Ela passa ali por aquela cirurgia e ela aparenta estar em coma. A gente vê depois tudo que aconteceu com ela, né? A Vanessa não está viva de fato. Ela está tendo algumas lembranças, inclusive, do seu passado. Lembranças do que mais marcou a Vanessa. E que, no caso, foram os flashbacks ali sobre a sua obra, sobre aquela parede branca que pertence atualmente ao próprio Wilson Fisk. A gente vê todo aquele flashback da sua história passada, sobre aquela parede, que nem ia para a exposição dentro da galeria de arte. Ela que insistiu, ela que foi contra tudo para colocar aquela parede na galeria de arte. Parece que tudo é um grande destino. Foi por conta daquela parede que ela conhece o Fisk. Tanto que nós vimos isso no final do episódio. Eu vou chegar lá sobre como a Vanessa está, se ela realmente morreu, o que aconteceu com a Vanessa, mas parece que tudo de fato é esse encontro desígnio, como ela mesma fala no final do episódio. Esse encontro que foi destinado a acontecer, sabe? Foi um destino. O Fisk nunca imaginaria que iria encontrar a Vanessa naquela galeria e que toda aquela parede, que nem era para ser exposta na galeria de artes, iria trazer eles dois para o caminho que eles se encontraram. E essa memória é muito firme na mente da Vanessa porque é o primeiro contato que ela tem com o Fisk, o primeiro contato visual que ela tem com o Fisk. Mesmo com o Fisk no carro, é o primeiro contato que os dois têm juntos. E ainda vem falando, né, sobre outros flashbacks e outros momentos. Vemos o Matt salvando o Poindexter, salvando o mercenário. A gente sabe que o Matt não deixaria o mercenário morrer com aquele tiro que a Vanessa deu nele. E é por isso que ele vai salvar o mercenário. Ele mesmo fala ao mercenário quando eles estão fugindo, que talvez essa salvação que ele tá fazendo com o mercenário seja de fato essa penitência mútua dos dois. Até porque a gente sabe que o mercenário está lutando por essa penitência desde o 2º episódio, quando ele vai na igreja encontrar com o padre. Ele fala diversas vezes sobre o Fog. O Matthew, então, mais uma vez, né, cara, bate nele e fala pra ele nunca mais citar o nome do Fog, porque ele não quer que ele cita isso. O Matt ainda está de luto e ainda não aceitou a morte do Fog pelo mercenário. Então o mercenário, ele está lutando por essa penitência. Ele quer que o Matt deixe ele morrer, porque segundo ele, eles são quem eles são. É o que ele fala durante o episódio: nós somos quem nós somos. Aquela cena deles na igreja, né? Porque o mercenário já aceitou que ele tem que morrer dessa forma. A Vanessa, o Fog, todas as pessoas que o mercenário já matou, ele está pagando nesse exato momento. Essa é a sua penitência. Mas o próprio Matt fala que não vai deixar ele morrer porque essa é a sua penitência. O Matt está tentando lidar ainda com esse luto eterno que ele tem com o Fog pela morte do mercenário ali, que é uma penitência também pra ele. Por isso ele fala aquilo ali com o Poindexter, né? Enquanto ele tá tentando salvar ele.
ele. E é o que o Dex também fala ainda sobre essa sua penitência, de que a balança se ajustou. A balança está ajustada. Se a Vanessa morrer, tá tudo certo. A balança entre o Fogg e a Vanessa está balanceada. E isso tá na mente do Poindexter, cara. E na cabeça dele, por ele ter matado o Fogg, que era uma pessoa completamente inocente, e ter causado tudo que causou na vida da Karen e do Matt, a balança estava desigual. Não era uma coisa certa a se fazer. Mas matando a Vanessa, que mandou ele matar o Fogg, a balança está ajustada. Essa é a questão do Poindexter. E na visão dele, se a Vanessa morrer, cara, tá tudo bem. A penitência dele já está feita, ele é quem ele é, ele já aceitou isso, ele não tem como mudar quem ele é, mas a balança vai estar salva, cara. Mas será que o Poindexter merece essa redenção? E é essa história que a gente vê desde então. Vemos a volta de Fogg, Nelson e Matt, os abacates da lei, Nelson e Murdock. Vemos, cara, a volta dos dois e que nostalgia, cara, que sensacional, sensacional. A gente vê a volta do convívio dos dois, mesmo que seja um flashback, mesmo que seja um momento do passado. É um momento, inclusive, muito importante para a história que esse episódio quis trazer, sobre misericórdia e sobre redenção. Vemos agora de novo Matt e Nelson Murdock, né? Nelson e Murdock, né? O Matt junto com o Fogg e Nelson, os dois juntos resolvendo talvez o primeiro contato deles com Wilson Fisk. Até indiretamente, sem eles saberem, era o primeiro contato deles também com o Fisk. Eles ali lidando com aquele caso do Lionel, que é aquele cara que morava no prédio e era um cara conhecido ali na infância do Fogg Nelson. E isso tudo é muito importante para a história de redenção. Por quê? A gente vê que o Matt, ele ainda está bem imaturo aqui nesse momento. Eles ainda nem criaram a Nelson e Murdock, né? Eles ainda estão praticamente saindo ali do momento, né? Que eles se tornam advogados, saindo ali. É o primeiro contato deles aqui com o direito, cara. Agora de forma trabalhando mesmo. E eles só precisavam do acordo com o Lionel, que estava envolvido com o Wilson Fisk. Porém, o Lionel não poderia ir pra prisão, porque se ele chegasse lá, todos os homens da prisão envolvidos com o Fisk matariam ele em 24 horas. É o que o Fisk queria. E por isso ele não assinou aquele contrato. E é por isso, cara, que a gente vê essa questão de redenção. O Fogg, ele foi completamente importante. E nessa serventia mesmo de redenção e ensinar o que é misericórdia para o Matt, que é um católico, e explicar tudo isso pra ele e fazer o Matt salvar o próprio mercenário. Cara, todo esse meio e toda a conexão que o episódio traz, em todos os sentidos, seja do Fisk com a Vanessa, que eu vou falar daqui a pouco também, seja do Fogg com o mercenário, tudo é muito, muito bem conexo, cara. Até porque o Matthew, ele luta e reluta de que o Lionel não merece a penitência, não merece a sua misericórdia, porque ele voltaria pras ruas, continuaria traficando, continuaria tendo uma vida impura, e por isso o Matt acredita que ele não merece uma segunda chance. O Matt, exatamente, o Matt não acredita que ele merece uma segunda chance. E vemos o quanto o Fogg foi importante na vida do Matthew, e isso explica o porquê ele não quer nem que toque no nome do Fogg, porque não é só um luto eterno, ele era muito mais do que um amigo, ele era o que tornou, o que evoluiu o Matt. Se o Matt é um herói, um símbolo, uma esperança hoje em dia no mundo, cara, é por conta do Fogg. O Fogg ensinou pra ele sobre a misericórdia. Ele que é um católico e mesmo assim não via misericórdia no Lionel, não via uma segunda chance pra ele. O Fogg, ele é importantíssimo pra isso. O próprio mercenário durante o episódio falou, eles são quem eles são e eles não merecem uma segunda chance. Negativo. O Matt dá uma segunda chance ao mercenário por conta do Fogg. Entendeu as conexões? Mercenário mata o Fogg sem saber que o Matt salvaria a vida dele por conta do Fogg. O Fogg salvou a vida do mercenário nesse episódio, porque o Fogg lá no início, né, no caso do Lionel, ensinou ao Matt o que é misericórdia, ensinou ao Matt o que é a redenção, e por conta desse ensinamento que o Matthew no final do episódio, né, naquele flashback com o Fogg, entende a redenção e a misericórdia que o Fogg quis dar ao Lionel, que é por conta disso que o Matthew entende o que é a misericórdia, o que é a segunda chance, e é por isso que ele dá a segunda chance ao mercenário após ele matar o Fogg. Cara, tudo faz sentido, tudo se conecta e é um dos melhores episódios da série também, por conta dessas conexões. Cara, lá no início, no primeiro contato do Fogg e o Matt com algum caso do Rei do Crime, do Wilson Fisk, o Matt entende o que é a misericórdia. E por ele entender isso, ele dá misericórdia ao mercenário que matou quem ensinou misericórdia ao Matt. Cara, é uma conexão muito, muito linda,
linda, sabe? É uma parada muito foda, é uma parada que se liga, tipo assim, de uma forma muito grande. E ainda agora uma referência do próprio Fogg, no momento em que ele tá conversando sobre essa redenção e sobre essa segunda chance com o Matthew no flashback, ele tá com a mesma camisa xadrez que ele aparece no episódio lá de Defensores. Mas o que isso quer dizer, cara? O que isso tem a ver? É porque naquele momento, em Defensores, né, o Fogg, ele fala pro Matt que ele gostaria de ter segredos, que ele gostaria de guardar segredos, e ele tá com a mesma camisa. Ou seja, isso pode ser algum tipo de brincadeira com a Marvel. Por quê? Porque nos quadrinhos o Fogg também morre, entre aspas. Ele morre e se finge de morto, e depois de um tempo ele volta e mostra pro Matt que ele só tava se escondendo e o porquê que aquilo ali era necessário, mostrando que ele nunca morreu de verdade. Muita gente teoriza, inclusive eu, que sim, o Fogg tá vivo e que ele vai voltar de alguma forma ainda aí na série de Demolidor. E talvez essa brincadeira com a camisa xadrez e segredos guardados do Fogg possa ser uma brincadeira de que sim, ele ainda pode estar vivo, né? E ainda falando sobre esses flashbacks, vemos o Fisk com o Wesley, a volta dos dois. Cara, a gente tá falando há muito tempo de que o Bucky, ele é o novo Wesley, né? Por conta de tudo, né? Que os dois se parecem, os dois estão na mesma função. E ver o Wesley de novo ao lado do Fisk também foi muito legal, cara. Foi muito legal. Deu aquele ar de primeira temporada de Demolidor na Netflix, que, cara, foi sensacional. Sensacional a gente ver os dois juntos, o Fisk ali mexendo com o mundo da arte. E já falando sobre esse mundo da arte, é mais uma conexão indireta e que, cara, tudo é um destino. Se o Fogg ensinar a redenção pro Matthew fez o Matthew salvar o mercenário, uma conexão sensacional, agora nós temos mais uma conexão envolvendo o Fisk e a Vanessa. O Fisk nem queria. O Fisk não queria se envolver com o mercado, né, negro ali, o mercado de contrabando do mundo das artes. Quem, né, faz o Fisk entrar nesse mundo das artes de contrabando é o próprio Wesley. Porém, o Fisk ter entrado nesse mundo da arte faz ele conhecer pela primeira vez a Vanessa. Então o Wesley foi responsável para o Fisk conhecer a Vanessa e conhecer tudo que ele teve, todo o relacionamento que ele teve com a Vanessa. Tudo se conecta muito bem, cara. O lance do Lionel com o Wesley, com o crime do Wilson Fisk, se liga a todo mundo da arte que o Fisk nem queria ter entrado, como ele fala também no final do episódio para a Vanessa. Então, cara, tudo se liga de uma forma muito grande. Ainda assim, temos a conexão, por exemplo, ainda do episódio da Bibi Yurik. Exato, a Bibi Yurik se conecta também ao futuro do Daniel. Cara, tudo nesse episódio se conecta de uma forma muito linda, cara. A Bibi, ela mais uma vez se arrisca e coloca nos noticiários de que sim, Vanessa estava em um estado crítico. E ela tá, ó, só se fudendo ainda mais, cara. A última confiança que o Daniel tinha sobre ela acabou. O Daniel até acredita que ele também, ó, não vai ter mais volta e nem vai ter mais um reencontro com a Bibi. Mas ele pode ter. E vai ser talvez um dos últimos. Daniel está se tornando um novo Buck. Se o Buck se tornou o novo Wesley, o Daniel está se tornando um novo Buck. Porque o Daniel, ele, naquele momento, naquela cena com o Buck, a gente vê que o Buck, ele deixa tudo muito implícito de que sim, ele vai matar o Daniel. A gente já imaginava, inclusive, que o Daniel morreria ainda nessa série, mas a gente não imaginaria que seria por agora com o Buck, principalmente. E não aconteceu. O Buck, ele deixa muito claro de que o Daniel iria morrer em toda aquela cena ali. O próprio Daniel já aceita que ele vai morrer, cara, e que ele não pode ser desleal com o Wilson Fisk. Mas isso não acontece, porque o Buck só tá preparando o Daniel pra ser um novo ele. No porta-mala tem o Christoph, que foi morto no último episódio, e aquilo explica o porquê o Buck não apareceu na noite passada como o Daniel perguntou. Então eles vão ter que escolher. O Daniel, no caso, vai ter que escolher entre pá ou serra. Ele vai ter que serrar e despedaçar totalmente o Christoph ou simplesmente enterrar ele com a pá, que eu acho que vai ser a escolha do Daniel por ele não ter toda essa pegada mesmo de assassino, cara. Mas isso aqui vai ser essencial pro Daniel se tornar um pouco mais frio, um pouco mais calculista e talvez ele dar o fim na Bibi Yurik. Seria, cara, uma conexão também absurda isso aqui e talvez isso possa acontecer. A morte dela já é praticamente certa, mas, cara, isso aqui pode acontecer. E já falando sobre Buck, cara, eu não esperava ver um flashback tão foda como esse do Buck com o Wesley. A última coisa que eu imaginaria é que o Wesley
conhecia o Buck. Agora tudo está explicado. O porquê que o Buck surgiu do nada e o porquê que o Fisk escolheu o Buck para ser o seu braço direito. Fisk já tinha trabalhado com o Buck muito antes dele imaginar. O Buck ainda era só um assassino de aluguel, com a vida, lá embaixo. Ele é super amigo do Wesley e o Wesley contrata o Buck para matar o Lionel, o que acaba não acontecendo. E talvez por isso o Buck nunca tenha tido uma grande reputação com o Fisk, sabe? Porque ele não conseguiu fazer o único trabalho que o Fisk tinha pedido para ele, que era matar o Lionel. Mas ele ainda assim tinha uma conexão muito grande com o Wesley. Cara, a gente sempre falou, o Buck é o novo Wesley, mas de uma forma totalmente, cara, sem ligação com o Wesley, porque ele só era um novo contratado do Fisk. A gente nunca ia imaginar que ele foi amigo do Wesley. Cara, que cena foda, cara. Que cena foda a gente ver o Buck do lado do Wesley, cara, no passado. Cara, muito foda, sabe? A conexão que tudo se liga é sensacional, cara. O Buck talvez ter essa aparência mesmo bem parecida com o Wesley, talvez seja porque o Wesley fez isso com ele, sabe? O que ele tá fazendo agora com o Daniel, o Wesley pode ter feito com o Buck, e isso explica essa passagem de legado, muito foda, inclusive, né? E ainda falando sobre essa conexão do Fisk com a Vanessa, a gente vê que o Fisk fala pro médico, não é essa de ter esperança. O médico teria algum tipo de esperança que o Fisk ainda não sabe com o que, mas o Fisk confirma pra ele, ela vai ficar bem. Não tem essa de esperança, ela vai ficar bem, sabe? Ela tem que ficar bem. Não tem essa de talvez ela fique bem, ela vai ficar. Nem que eu exploda o Metrogênero inteiro, sabe? Ela vai ficar bem, cara. Porque o Fisk, ele quer. O Fisk não desiste. E o Fisk acredita que sim, ela vai voltar. Assim como o Matt junto com o Dex voltam pra igreja. Cara, uma cena também sensacional, e o Matt ainda ousa falar pro Dex, né? Você se lembra disso aqui, desse local? O Dex se lembra pra caramba, né? Fazendo referência à terceira temporada de Demolidor, aonde o Dex é responsável por matar o padre e por causar toda aquela cena de ação também muito foda dentro da igreja na terceira temporada. O Matt leva ele ali porque é o único local que eles têm para se esconder, e é o que eles vão ficar. Porém, o próprio padre fala, não vai demorar para, por exemplo, a Força-Tarefa chegar aqui, e é o que acontece. A Força-Tarefa chega caçando os dois, quebrando as regras da própria igreja, quebrando as regras de Deus, falando de que não, as regras mudaram. Agora eles podem entrar com arma dentro do local sagrado que é a igreja, e eles só estão ali pra caçar o Demolidor e o Mercenário, cara. E a gente vê o Demolidor desonrando todo o aprendizado que ele teve de misericórdia com o Fog. Ele larga o Mercenário pra morrer pra Força-Tarefa. Ele sabe que a Força-Tarefa iria matar ele. Ele sabe que a Força-Tarefa mataria o Mercenário. E o próprio Mercenário já aceitou. Por que você vai me salvar? Eu matei o seu melhor amigo. Eu matei o Fog. Ele cita o Fog mais uma vez. Cara, a conexão do Fog com o Mercenário é gigantesca nesse episódio, cara, muito foda. E o Mercenário já aceitou que o Demolidor não tem nem por que salvar ele. Ele matou o seu melhor amigo. Por que ele vai me salvar, sabe? E o Matt, ele lembra de tudo. Saindo da igreja, ele lembra de todo esse aprendizado. Os flashbacks desse caso do Fog e do Matthew com o Lionel e a redenção dele, a misericórdia por uma segunda chance, é completamente importante para tudo que o Matthew relembra no final do episódio. Ele deixou o Mercenário pra morrer, sem merecer uma segunda chance, e é o que ele não faz. O Matthew volta pra igreja e salva o Mercenário. Salva a vida do Poindexter, levando ele para o esconderijo dos dois com a Karen. Um local onde a Força-Tarefa nunca vai chegar, porque nunca vai imaginar onde eles estão. Então, cara, tá totalmente explicado. A Karen olha pra toda aquela cena, pro Dex sendo salvo pelo Matthew, o Dex que matou o Fog, e a própria Karen pode aprender sobre redenção. Se um dia o Fog ensinou ao Matthew sobre redenção e misericórdia, o Matthew pode ensinar a Karen sobre redenção e misericórdia e deixar com que ela seja essa cabeça tão fechada que ela é, essa Frank Castle feminina que ela é, né, cara? Só que isso vai ser muito importante para os dois. Mercenário agora foi salvo pelo Demolidor, e todo o aprendizado que ele teve com o Fog foi essencial para salvar a vida de quem tirou a vida de Fog. Cara, essa conexão pra mim é uma das melhores do episódio. Eu acho que é até melhor do que a conexão da obra da Vanessa e do Fisk. Mas já falando de novo dos dois, a Vanessa tá viva. A Vanessa reacorda, ela reacende, cara, e conversa com o Fisk por uma última vez. Ela tá viva, mas ela também tá morta, porque todas as suas memórias foram afetadas. Óbvio, foi uma cirurgia na cabeça.
E essa era a esperança que o médico estava falando. O médico sabia que ela ia continuar viva, porém, ela esqueceu de tudo. E talvez o Fisk seja o responsável pela sua morte. Ela então tá tendo só os flashbacks de tudo que é mais importante na sua mente, que no caso foi o seu primeiro contato com o Fisk, aquela obra de arte que não era nem para ser exposta na galeria, e ela teimou para ser exposta, fez com que ela tivesse o seu primeiro contato visual com o Fisk, o seu primeiro contato com o Fisk, como a gente viu lá na primeira temporada de Demolidor. E tudo faz sentido. Tudo tem uma conexão muito grande. A Vanessa não se lembra de nada. E não se lembra talvez do que faz mal pra ela. Que no caso é o Fisk e abacaxi. Exatamente, cara. Ela é alérgica a abacaxi. E ela perde a respiração no final do episódio. E com certeza, cara, isso talvez não seja verdade. Talvez não tenha uma conexão direta. Mas como esse episódio, literalmente, tudo se conecta, talvez o abacaxi que o Fisk deu pra ela tomar e que ele só tava achando que é o que ela queria, porque o Fisk ainda não tinha notado que ela estava com perda das suas memórias. Ela não lembra de nada. Ela perdeu totalmente as suas memórias e ela está tendo essas perdas ainda mais, porque ela pede pro Fisk contar a história de como eles se conheceram e ela pede pela uma segunda vez. Ela não se lembra das coisas e talvez o Fisk não tinha notado isso ainda e deu a ela o suco de abacaxi que ela é alérgica. E talvez isso seja responsável pela morte oficialmente da Vanessa. Vanessa agora não tem mais volta, galera. Vanessa morreu. Ela não aguentou, perdeu a respiração, não conseguiu respirar. Ela acaba morrendo. E agora, cara, as coisas vão ficar muito piores, porque isso deu um ar de esperança no Fisk. O Fisk, que não queria a esperança do médico, ele ficou com um pouco de esperança. Ele não queria isso do médico, mas ele ficou com a esperança. E, cara, deu a esperança de que a Vanessa iria voltar. Mesmo que com algumas memórias perdidas, ela poderia estar viva do lado do Fisk e eles poderiam construir uma nova vida que a Vanessa poderia se lembrar pro resto dela, mas não aconteceu. A Vanessa não conseguiu sobreviver. A Vanessa está morta. E agora a gente vai ver ainda mais o lado do Fisk. Esse episódio trouxe à tona de novo no flashback o Fisk como rei do crime com o Wesley ao seu lado, e talvez seja até um sinal do que o Fisk vai se tornar daqui pra frente. Mais uma vez, o rei do crime. Assim como ele sempre foi, assim como ele já está voltando a ser, e assim como ele vai querer a vingança sobre Mercenário e Demolidor. Ele é o rei do crime. Não tem como negar isso aqui, cara. Ele vai continuar sendo, e agora com a morte da Vanessa vai ser pior do que era antes. Todo mundo vai sofrer na mão do rei do crime. Mercenário obviamente vai ser salvo pelo Demolidor. E cara, eu deixo essa análise, deixo esse episódio agora com uma sensação muito boa de que a série tomou o melhor rumo possível. Definitivamente é uma continuação. Se a primeira temporada de Demolidor Renascido estava um pouco distante das 3 primeiras temporadas que tivemos na Netflix e a gente ainda não sentisse, cara, que era uma continuação de fato, essa temporada confirma isso, cara, e dá a sensação perfeita de que é uma continuação. Que episódio sensacional, que episódio foda, que conecta tudo e tudo se conecta, sabe? Tudo tem uma ligação. Sem querer, o Fog se liga ao Mercenário, que se liga ao Demolidor, que se liga ao primeiro caso e contato deles com Wilson Fisk, que se liga ao mundo das obras de artes, que se liga a Vanessa. Tudo se liga de uma forma muito boa nesse episódio. Comenta o que vocês acharam desse 5º episódio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.